A aula de agora é sobre globalização, beleza? Bom, quando a gente fala em globalização, muita atenção, ela é caracterizada, ela é conceituada, existem na verdade vários conceitos sobre globalização. Aqui eu tento colocar tudo numa coisa só, uma frase. Globalização é o aumento da circulação de pessoas, mercadorias e capitais em escala global. Repara que para que a gente tenha o aumento da circulação de pessoas, mercadorias e capitais em escala global, o mundo inteiro tem que adotar o mesmo modelo político-econômico, que é o modelo capitalista. Por isso, o fortalecimento desse modelo de globalização ele acontece a partir de 1991, quando a gente tem o fim da União Soviética e o domínio capitalista no cenário mundial. Existem várias visões sobre globalização, várias vertentes nessa explicação. A história, por exemplo, ela gosta de falar sobre globalização como um processo de evolução do capitalismo. Começando, alguns livros falam das grandes cruzadas no século XII e a tendência de aumentar a percepção do que é o globo, do que é o mundo, principalmente para os europeus, evoluindo essa conexão global com as grandes navegações, depois com a industrialização, depois o imperialismo europeu sobre a África e a Ásia, chegando ao século XX com a hegemonia capitalista. A geografia normalmente ela trata a globalização como um momento da economia e do capitalismo mundial que anda de mãos dadas com a hegemonia capitalista. Então a gente pode falar da globalização se iniciando em 1991, numa visão talvez mais geográfica, ou numa globalização se fortalecendo em 1991 como uma visão mais histórica. Qualquer uma das duas vale, tá? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: em 1989, repara que a gente está falando de 2 anos antes da hegemonia capitalista, aconteceu nos Estados Unidos um encontro em Washington que ficou conhecido como Consenso de Washington. Consenso, pessoal, é quando existe uma uniformidade do pensamento, tá? Esse Consenso de Washington foi um encontro para discutir as questões econômicas globais, no momento em que a União Soviética já estava se degradando. A gente fala aqui que em 88 teve Glasnost e Perestroika, 89 queda do Muro de Berlim. Então os Estados Unidos já enxergavam a sua vitória na Guerra Fria, fazem o Consenso de Washington englobando o FMI, o Banco Mundial e o Tesouro Norte-Americano com o objetivo de discutir os rumos da economia mundial a partir do momento da decadência do socialismo, quando percebem que a hegemonia seria capitalista. Enxergam esse momento como um momento de ruptura no cenário internacional. Por quê? O mundo vivia 2 modelos econômicos, um modelo capitalista e um modelo socialista. Só que o modelo capitalista, especialmente o modelo capitalista do pós-Segunda Guerra Mundial, ele foi marcado no cenário global por uma grande interferência estatal na economia. Exatamente para fazer frente ao socialismo, que era também uma grande participação estatal na economia. Quando esse Estado socialista entra em colapso, o mundo capitalista enxerga a oportunidade, principalmente o FMI, o Banco Mundial e o Tesouro dos Estados Unidos, de abrirem a economia mundial para reduzirem a participação do Estado no mundo capitalista e aumentar a participação da iniciativa privada no mundo capitalista. Com isso, surge a ideia do Consenso de Washington, que é a aplicação de um modelo chamado também de doutrina econômica neoliberal, ou seja, o Consenso de Washington ele chega à ideia de que a economia mundial só iria avançar com o fim do socialismo se o capitalismo adotasse um novo modelo político-econômico de menor participação do Estado na economia, rompendo com aquilo que havia acontecido ao longo de praticamente todo o século XX, tanto no mundo capitalista quanto no mundo socialista, que é grande participação do Estado na economia. Esse Consenso de Washington ele termina, então, como um documento no qual nós encontramos as 10 regras do Consenso de Washington, que alguns chamam de 10 regras do neoliberalismo, para a economia mundial a partir da década de 90. É mais ou menos o seguinte: quem seguir essas 10 regras estabelecidas no Consenso de Washington terá sucesso. Tá? A ideia era essa. Muitos países passam a adotar de fato isso. Eu não vou colocar aqui as 10 regras. Eu vou colocar 4 das 10, tá, gente? Depois, se alguém quiser,
procura aí regras do consenso de Washington, vocês vão achar as 10 regras facinho. Uma delas é o seguinte: a abertura comercial. Ou seja, o consenso de Washington falava que a gente deve adotar no cenário internacional menor protecionismo e maior abertura do comércio internacional, ampliando a concorrência em escala global. A ideia da liberação para o mercado se regular, a abertura comercial. Segundo, a eliminação, tá, gente? É essa a palavra. Eliminação de restrições. Eliminação de restrições aos investimentos estrangeiros. Por que é falado isso? Lembra sempre, tá, gente? Quem é que comanda o consenso de Washington? FMI, Banco Mundial e o Tesouro dos Estados Unidos. Quem é que comandava o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, um banco vinculado à ONU? Os Estados Unidos. Quem é que comanda o Banco Mundial? Quem tem as maiores cotas? Os Estados Unidos. O socialismo está acabando e os Estados Unidos querem passar a investir e lucrar no cenário mundial. Então, o que eles fazem? Eliminação das restrições impostas por vários governos. Aqui no Brasil isso acontecia, por exemplo, aos investimentos estrangeiros. Os Estados Unidos querem investir e lucrar com o mundo. Beleza? Terceira regra das 10 do consenso de Washington, a privatização. No mundo socialista, onde todas as empresas eram estatais, e até em muitos países capitalistas, que adotavam grande participação do Estado na economia, como era o caso do Brasil também, com muitas empresas estatais, o consenso de Washington fala: privatizem, reduzam a participação do Estado na economia e aumentem a participação da iniciativa privada como forma de ampliar suas economias. E a quarta regra é a desregulamentação de leis trabalhistas, que são leis que garantem trabalhistas, que são leis adotadas historicamente no mundo, em vários países essas leis existem ainda hoje, o Brasil também, que garantem o mínimo do salário e da condição de trabalho humana para os indivíduos trabalhadores. Por que eu escolhi essas 4 regras e não estou colocando as 10? Porque reparem que todas elas têm um fundo, uma conotação muito carregada dos aspectos econômicos e principalmente vinculadas ao aumento da participação da iniciativa privada, que é uma das grandes características da globalização, que é uma globalização vinculada ao aumento da circulação de mercadorias e capitais. Como que a gente faz circular mercadoria e capital? Abre o comércio no cenário mundial, reduz ou elimina as restrições aos investimentos estrangeiros para circular capital, privatiza para poder vender as empresas estatais para o capital fora do seu país recebendo investimento estrangeiro e desregulamenta, ou seja, acaba com as leis trabalhistas para atrair esses investimentos para explorar a mão de obra barata. Essa é uma das grandes causas do que nós chamamos de globalização, o aumento da circulação de mercadorias, capitais e pessoas. Se a gente pegar a essência dessas 4 regras que estão escritas aqui, a gente vai perceber, e os vestibulares cobram exatamente isso, a gente vai perceber o seguinte: a globalização ela é marcada por maior liberdade para iniciativa privada, que é a ideia do consenso de Washington, é ampliar a participação da iniciativa privada, principalmente a iniciativa privada norte-americana, que passa a dominar o mundo a partir da década de 90, e redução, guardem isso, tá, gente, porque os vestibulares cobram exatamente essa característica da globalização e do consenso de Washington, porque uma coisa está vinculada à outra. Redução do poder dos estados, entendidos aqui, esses estados, como poder dos governos. O que a gente observa com a globalização é que os governos perdem o seu poder, principalmente o poder econômico, e a iniciativa privada ganha esse poder. Quem passa realmente a mandar no mundo a partir da década de 90 nesse cenário de globalização, e quem é o motor dessa globalização é a iniciativa privada, principalmente as grandes empresas da iniciativa privada. Se a gente for lembrar agora, 2020,
Nós temos uma iniciativa privada muito maior e mais forte que muitos governos e muitos estados. Isso vem da década de 90 para cá com essa lógica do consenso de Washington. Apesar de não ter sido tão consenso assim, mas foi o que dominou a economia mundial, especialmente ao longo da década de 90. Esse modelo de globalização neoliberal, aumento da participação da iniciativa privada, ampliando circulação de pessoas, mercadorias e capitais, principalmente mercadorias e capitais, com as regras do consenso de Washington, diminuindo o poder dos estados e aumentando o poder na iniciativa privada, a gente chama de globalização econômica. E isso é a globalização da economia, escala global, capital e mercadorias. Só que existe também algumas derivações dessa globalização econômica. Por exemplo, a chamada globalização cultural. Muita atenção a isso para o Enem, tá? Essa ideia de globalização cultural, muita atenção a isso para o Enem na prova de ciências humanas, sociologia e filosofia. Por que não geografia, que é a nossa aula aqui? A globalização cultural ela é derivada dessa globalização da economia, a globalização do capitalismo. Porque a ideia da globalização cultural é buscar a uniformidade cultural por meio dos produtos e marcas, teoricamente, criando um modelo de consumo e produção de escala global. Se possível, eliminar as culturas locais, criando a cultura global. Ou seja, produtos comercializados igualmente no cenário mundial, um Big Mac, por exemplo, uma Coca-Cola, são produtos do mundo, um iPhone, etc. E as marcas passam a dominar o cenário cultural, ou seja, o comportamento das pessoas. Ele vai ser pautado, vai ser dirigido pelas marcas que determinam o que é a vida, o que é qualidade de vida e o que as pessoas devem fazer a partir do consumo dos seus produtos. Muita gente falava, alguns teóricos inclusive, da globalização, historiadores, geógrafos e etc., falavam que a globalização da economia iria eliminar as culturas locais, criando uma cultura global. Fica uma interrogação bem grande aqui se a gente pode afirmar que existe a globalização cultural. O que alguns outros teóricos, geógrafos dizem, por exemplo, um dos mais importantes, que é o Milton Santos, um dos mais importantes pensadores das ciências humanas da história, brasileiro, baiano, ele fala o seguinte: a globalização econômica ela não consegue fazer a globalização cultural em função das disputas entre o global, esses produtos e marcas globais que dominam por meio da iniciativa privada o cenário econômico, disputando com a cultura local. A cultura local é a cultura do interior da Amazônia, é a cultura dos povos nordestinos, as várias culturas, é a cultura do interior de Minas Gerais. Essas culturas locais elas não foram eliminadas pela Coca-Cola, pelo iPhone. Muitas vezes elas passam a coexistir. Então nós podemos falar que a globalização cultural ela é um cenário muito mais teórico do que prático, porque as disputas entre o local e o global se fizeram tão evidentes que produziram a manutenção e, em alguns casos, o fortalecimento. O Oriente Médio é muito marca disso, tá, gente? O fortalecimento das identidades locais. Eu estou gravando essa aula aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. A gente pode falar, por exemplo, que as pessoas aqui elas comem o feijão tropeiro tomando Coca-Cola. A gente pode falar então da manutenção e o fortalecimento das identidades locais, duelando e coexistindo com os produtos e marcas globais, impedindo a formação da ideia da globalização cultural. Então você se alimenta de um produto regional associado a um produto global. Entenderam a ideia? Ponto. Essa é a relação da globalização. Não caiam no Enem, nos vestibulares e no seu dia a dia na ideia de que de fato existe uma cultura global, tá? Ela não aconteceu, dificilmente acontecerá por causa dessa relação entre o global e o local. A gente percebe isso com muita evidência, esses contrastes dentro da globalização, quando a gente pensa que existe uma globalização econômica, a ideia neoliberal, existe uma tendência, uma tentativa de globalização cultural, com uma disputa entre o global e o local, e existem o que ficou conhecido como globalizações, não só a econômica e não só a cultural.
Essas globalizações, elas são faladas por Milton Santos, já citei aqui nessa aula, geógrafo brasileiro. Milton Santos nem geógrafo não era, mas é um dos maiores geógrafos da história, pensador da geografia e da sociedade. O Milton Santos ele lança um livro chamado Por uma Outra Globalização. É um livro do ano 2000, inclusive tem um documentário feito também por uma outra globalização, que é chamado de Um Mundo Global Visto do Lado de Cá. Esse que é uma das coisas mais espetaculares, é uma sequência de entrevistas e fala do Milton Santos, e nesse livro, Por uma Outra Globalização, ele fala que existem 3 globalizações. A globalização como fábula, a globalização como perversidade, e fala que existe uma outra globalização possível. A globalização como fábula é a ideia da existência da aldeia global. Muitos historiadores lá nos anos 80 falavam que a globalização ia acabar com a geopolítica internacional e com os conflitos mundiais, porque a disputa capitalismo-socialismo ia deixar de existir, todo mundo seria capitalista de mãos dadas querendo um bem da humanidade, chamando então de aldeia global. A gente sabe que isso não existe, isso é uma fábula. A aldeia global, ela fala que, por exemplo, o consumo, que todos teriam acesso a essa globalização cultural teórica, que nunca aconteceu, que o consumo e o acesso às informações seriam globalizadas e, com isso, a gente teria a universalização do consumo, todos teriam acesso ao consumo e à informação no mesmo nível, já que a ideia da iniciativa privada era criar esse meio de produção e marcas dominando o cenário mundial, e isso ia produzir a igualdade nos seres humanos, na humanidade, dentro da aldeia global. Isso é a globalização como fábula, a globalização como a grande saída para as desigualdades do mundo e a grande forma de gerar acesso para todos ao consumo, informação e renda. O que se viu na prática foi uma globalização como perversidade, ou seja, uma globalização caracterizada pela concentração da renda, e eu não estou falando uma concentração da renda entre indivíduos, tá? Aqui em cenário global. Se as marcas e produtos passam a dominar o cenário econômico mundial, automaticamente concentram a renda. Por isso que eu falei que, do ponto de vista econômico, sobretudo, existem empresas que são maiores do que muitos estados e governos. Do ponto de vista econômico, é o que a gente chama de concentração de renda. Se a gente vai consumir, a gente tem que consumir de alguém. Então, quando você compra um produto, esse dinheiro será concentrado nas empresas e produtos privados que comandam a economia mundial dentro da globalização. E a gente vai ter a concentração da renda e automaticamente o que a gente observa no cenário mundial a partir da década de 90 é o aumento da pobreza com o fluxo de capital em direção aos países centrais. Essa é a perversidade. Cria-se um discurso de aldeia global, produzindo, na verdade, uma concentração de renda extremamente perversa no cenário internacional e que dificulta muito a mobilidade entre os países. Um país periférico se transformar em país central, nesse cenário, é muito difícil. E Milton Santos fala, então, que nesse cenário a gente tem que pensar em uma outra globalização, em uma proposta de intervenção, que é a gente buscar uma economia voltada para redistribuição do capital e uma tecnologia cada vez mais desenvolvida voltada para a melhoria social. Não uma tecnologia voltada para a concentração da renda, do capital, para o acúmulo, mas uma tecnologia voltada para melhorar as condições de vida da população, chamada então de tecnologia social. Segundo Milton Santos, a globalização só fará sentido do ponto de vista econômico e social e não de concentração se houver uma redistribuição do capital no cenário mundial e uma tecnologia voltada para a redefinição das condições sociais e da melhoria das condições de vida. Então, pessoal, cuidado com a ideia de globalização cultural e com a ideia de que a globalização resolve os problemas socioeconômicos no cenário internacional. Valeu!